paz do Senhor para todos, né? Eu quero aqui já deixar o meu agradecimento ao Ministério de Homens, na pessoa do líder Júnior, do pastor Roberto, e dizer que é uma alegria muito grande para mim estar compartilhando essa palavra dada por Deus para este culto de homens nessa terça-feira. Vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, versículos de 2 a 3. Diz assim essa palavra: Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Esses dois versículos da palavra de Deus me chamam muita atenção, porque eu percebo que Josafá fez uma oração e instantaneamente ela foi respondida por Deus. E isso me chamou a atenção para estar verificando o que tinha nessa oração e que pudesse ser exemplo para nós. No geral, nós nos entregamos à prática da oração ou do jejum, geralmente quando estamos em situações muito difíceis, situações conflitantes, quando estamos em apuros, não é verdade? Mas o que determina e garante a resposta e o resultado do jejum não poderá ser tal situação de conflito em que estamos vivendo, mas o modo e o estado de nosso coração quando recorremos a esses meios da graça. Portanto, o rei Josafá orou com o povo de Israel e de imediato o Senhor os respondeu. Por que essa oração foi atendida de forma tão rápida? Fica essa pergunta para nós, mas a própria palavra de Deus vai nos dar algumas lições que nos mostram o motivo de Deus ter atendido essa oração urgentemente. Há 3 razões para tal prontidão do Senhor em responder à oração de Josafá. Razões as quais servem de modelo para nós em todo o tempo. Primeiro, eu diria que a oração de Josafá foi respondida por Deus porque havia louvor ao Senhor. O rei começou a sua oração assim: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura és Deus nosso. Não lançaste tu fora os moradores da terra, de diante do teu povo, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículos de 6 a 8. Eis aí a forma correta. Josafá louvou ao Senhor, ao poderoso, ao soberano Deus, reconheceu a fidelidade dele, reconheceu que ele é o único, poderoso e suficiente na vida dele. Então essa foi o primeiro motivo em que nós percebemos que isso alegrou o coração de Deus. E o segundo motivo, nós vemos que a oração foi respondida porque havia esperança. A lógica nos diz que não podemos esperar o que se vê. Assim, a esperança fala de coisas futuras, coisas que foram prometidas por Deus. Portanto, Josafá orou assim: Se algum mal vos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos esta causa diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e nos ouvirás e livrarás. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 9. Aqui nessa oração a gente percebe que houve esperança de que o Senhor nos livrará das adversidades quando o invocamos em sua casa, pois ela nos leva ao seu nome. Esse foi o segundo motivo em que nós percebemos que Josafá foi atendido em sua oração. E ainda há um terceiro motivo que vale deixar para a igreja do Senhor nesta noite. A oração de Josafá foi respondida porque havia humildade. Depois que o rei contou em oração a sua necessidade e a necessidade do povo, finalizou com as palavras de humildade, dizendo assim:
Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Segundo Crônicas 20:12. Aprendemos que nunca devemos iniciar uma oração falando já de nossas necessidades, mas louvando ao Deus Todo-Poderoso e demonstrando esperança em suas promessas. Eu quero estar concluindo essa reflexão nessa noite com os amados, dizendo que tal modelo de oração foi validado pelo próprio Cristo, que é a oração do Pai Nosso, pois nessa oração ele começa também louvando ao Pai, a sua vontade e o seu reino. Depois ele fala das suas necessidades, fala do perdão, fala da condição humilde de total dependência para o sustento do dia a dia. Essa é a oração que agrada o coração de Deus. Que você, amada igreja do Senhor, possa nessa noite ter isso como aprendizado na sua vida. A oração de Josafá foi respondida porque havia louvor a Deus. A oração de Josafá foi respondida porque havia esperança nas promessas de Deus. A oração de Josafá foi respondida porque havia humildade, reconhecimento que só o Senhor pode todas as coisas. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, no nome santo e poderoso de Jesus, eu oro agora pela tua igreja, eu oro agora por todos os homens, ó Deus, que estão assistindo a esse culto nesta noite, que o Senhor, ó Deus, venha ensinar, ó Deus, os seus filhos a ter, ó Deus, esses padrões, ó Deus, esses princípios espirituais ensinados na tua rica palavra e que eles possam, Pai, em nome de Jesus, ter as suas orações atendidas pelo Senhor, sabendo que o Senhor tem ouvido, sabendo que o Senhor está com os ouvidos inclinados, ó Deus, mas que o Senhor espera de nós humildade, espera de nós reconhecimento de sua soberania e espera de nós esperança em suas promessas. Eu quero aqui abençoar a tua igreja, eu quero aqui abençoar esse ministério de homens e que o Senhor possa sempre dar, ó Deus, o que o coração deles tem necessitado. Em nome de Jesus, amém.